Olá pessoal, estou gravando esse vídeo numa cidadezinha dos Estados Unidos, da Virgínia, chamada Jamestown. Jamestown é onde começou a vida de Pocahontas. Pocahontas que morreu em Gravesend, como já mostrei no outro vídeo. Então hoje eu estou onde começou a vida de Pocahontas para compensar o vídeo ou para complementar o vídeo de onde ela terminou. Pocahontas teve uma influência muito grande para que a Virgínia se tornasse uma das colônias mais produtivas, mais ricas da Inglaterra, porque ela trabalhou muito para que houvesse a paz entre os colonizadores e a sua tribo de índios. Ela era a filha predileta de um dos principais, o principal cacique da tribo indígena da região aqui. Ela se ocidentalizou, ela casou com um dos colonizadores, ela visitou a Inglaterra e nessa visita ela ficou doente e ela acabou morrendo, sendo enterrada em Gravesend. O que a Pocahontas tem a ver com a empresa familiar? Assim que ela morreu, ela deixou de ter a influência sobre o seu pai e o tio dela resolveu atacar os colonizadores. Com isso, foi destruída a sua clã, a sua tribo, porque obviamente eles podiam ser muitos índios, mas os colonizadores estavam melhor armados, eram melhor estruturados e eram mais organizados para esse tipo de situação. Assim como acontece em muitas empresas. Tem tios, tem parentes, tem coisas assim que acabam tomando atitudes que são inadequadas para as empresas familiares. Enquanto as filhas normalmente tendem a puxar o processo para uma coisa mais positiva, mais consistente, como Pocahontas fez aqui. Ela buscou a paz entre os colonizadores e a sua tribo. Esse é um papel que eu realmente percebo que as mulheres começam a adotar cada vez mais. Ao longo da história sempre o tiveram, mas enquanto força física fazia diferença, elas não podiam assumir esse protagonismo que elas podem assumir hoje em dia. E é importante que as filhas, as noras, as esposas assumam um papel de protagonismo dentro das empresas familiares, dentro de um contexto de liderança político, social, econômico. Pois as mulheres são geradoras de vida, as mulheres não são predadoras como o homem por um instinto de natureza atávico ainda tende a ser. E elas, como geradoras de vida, preservam a vida, elas procuram fazer as coisas de uma maneira muito mais adequada. Isso quando não estão, digamos assim, não tem uma educação distorcida ou não tem convicções políticas, sociais, econômicas inadequadas, antissociais, estúpidas. Bom, pessoal, então, esse vídeo rápido aqui é um pouquinho de sentimentalismo também. Gravesend, gravei onde a Pocahontas morreu. Ao longo das visitas que eu fiz aqui de onde ela viveu, da história dela, como era no tempo da colonização, eu me dei conta também desse seu papel dentro do processo de tornar a colônia Virgínia como uma das principais colônias dos Estados Unidos e onde agora da onde se irradiou muita da mudança americana. Eles tiveram o benefício de ter Nova York como uma colonização que na época se chamava Nova Amsterdã, que foram os judeus, os comerciantes que nós expulsamos do Recife, eles acabaram criando Nova Amsterdã. E a partir de Nova Amsterdã se irradiou uma cultura comercial, muito comercial. Os holandeses, a minha origem, são essencialmente comerciais. Digamos assim, ao extremo, nós acreditamos que o importante é comercializar, o importante é vender, o resto tudo é mal necessário. E eles ainda tiveram o benefício de ter aqui na Virgínia uma irradiação de toda uma cultura, de toda uma política, de bastante consistência, de sucesso, de um tipo de colonização que teve suas distorções, teve momentos, teve fases em que eram escravocratas, mas também teve a fase da vinda dos Quakers, por exemplo, e que irradiaram novamente um tipo de cultura e filosofia muito voltada para a educação, muito voltada para o crescimento pessoal.
Estados Unidos tiveram alguns benefícios e coisas que eles colhem até hoje. E Pocahontas, empresa familiar, um tio inadequado, papel da mulher, pense nisso. Muito obrigado.